Amados, os riscos da liberdade é a proposta apresentada à nossa igreja a partir desse texto lido. Certamente não há uma só criatura que de livre e espontânea vontade não queira viver em liberdade. A liberdade é o anseio humano. Prova que fomos feitos para a liberdade, razão pela qual ansiamos, desejamos, queremos essa liberdade. É uma necessidade para que a nossa vida seja completa, que a nossa felicidade seja alcançada. Essa liberdade é necessário ser exercitada. Lembremos do paradigma, do nosso modelo, que é Adão. Adão não foi feito preso, não foi feito para viver preso. Adão foi feito com mobilidade, com espaço. Foi-lhe dado todas as condições de ser livre, juntamente com a sua esposa. Observem que logo depois de ser criado, Deus deu o limite a ele como a terra. Cuide de tudo. Tudo é teu. Não fez um pequeno latifúndio e disse: tome conta dessa fazendinha, ou viva nessa fronteira. Ele disse para Adão: a terra é tua. Tome conta dela. Que expressão de liberdade. Não é tão bom viajar, ultrapassar fronteiras, conhecer? Esta liberdade que temos. Foi assim que ele nos fez. Por isso que toda criatura anseia pela liberdade. Fora da liberdade, não somos os mesmos. Quais são os riscos dessa liberdade? Sem sair do mesmo modelo, os riscos foram observados logo depois, na relação com Adão. Logo depois se observou exatamente o que nós hoje ainda fazemos, como ele fizera, com a liberdade que recebera. É muito comum nós aplicarmos essa liberdade a partir do que achamos que devemos, sem perceber que deveríamos perguntar a quem nos concedeu tal liberdade, até onde vai essa liberdade. Esta é uma análise muito rápida para observar que riscos temos ainda hoje com essa liberdade que nos é dada. Observem que em nenhum momento dessa história de Deus e homens, Deus amarra ou laça alguém para trazer para ele. Há sempre outras formas disso ser feito, porque senão seria uma negação. Se ele nos criou para a liberdade, por qual razão queria nos trazer a força? Por isso ele deixa muito claro que ninguém vem a Deus por força nem por violência. Essa vinda, esse retorno, oriundo de uma liberdade que se afasta dele, será pelo mesmo amor, da mesma forma como ele nos criou. Esta é a parte complexa do cristianismo, que de tão bom que é, nos desesperamos e queremos que as pessoas que nós amamos venham à força para um lugar onde nós fomos pelo amor. Essas coisas não batem. Por isso, os riscos que esta liberdade nos traz é preciso ser examinados. Aí eu me reporto diretamente à carta. Paulo escreve a um povo novo convertido, os novos convertidos, que começavam a ultrapassar fronteiras, que chegava a grande Roma, e ele vai orientando este povo. Paulo tem uma didática muito semelhante, certamente, observando a didática de Jesus, aprendeu com Jesus, tinha uma didática muito semelhante. No entanto, uma didática mais racionalista do que a amorosa e afetiva didática de Jesus, mas ambos queriam mostrar a mesma coisa. Ambos querem dizer, numa palavra revelada, que Deus ama a criatura e quer essa criatura perto dele. Este é o olhar. Esse texto está colocado no capítulo 8, porque quem vai recordar que esteve aqui há 15 dias atrás, eu preguei no capítulo 5, onde falava exatamente da justificação suficiente que se dá por meio da fé. Exatamente nesse período em que vai se comemorar 501 anos da Reforma, um movimento que trouxe a humanidade para pensar sobre a fé, para deixar claro que não tem salvação sem fé, e que esta fé é em Deus e que Deus se revelou a essa humanidade. Então toda essa ênfase está sendo ainda muito trabalhada nesse tempo, por causa dessas comemorações dos 500 anos da Reforma,
que passará a ser, a partir de 31 de outubro, 501 anos da Reforma. Então, esta mensagem é uma continuação do que nós chamamos de a procura de um aprendizado para ver uma igreja cada vez mais solidificada. E a urgência ou a justificativa dessas mensagens que tenham trazido à igreja, que tenham trazido à igreja de Vila Eutália, é exatamente com a preocupação daqueles que aqui estão, ou que passaram, ou que estão nos ouvindo, que agora está também sendo transmitido pelo Facebook, todos possam ter um acompanhamento, um entendimento de que a igreja não é lugar de brincadeira, nem de passar tempo num domingo à noite. Vamos combater esse formalismo religioso que engana e destrói as pessoas conscientemente religiosas. A nossa preocupação é: voltem-se à palavra, voltem-se à Sagrada Escritura como um todo. Não é apenas volta a essa ou aquela parte da Escritura. Nós temos que voltar à Escritura como um todo, lê-la de coração aberto, de espírito aberto, clamando para que o Senhor nos esclareça. Razão pela qual, depois desse capítulo 8, vem o capítulo 9, onde Paulo vai explorar um outro assunto extremamente árido na relação criatura e criador. Por esta razão, esse capítulo 8 é como se fosse uma introdução para o que vem mais duro, mais difícil ainda, nesta carta aos novos convertidos. É preciso atentar para isto. Nesses 17 iniciais versos desse capítulo, ele diz: agora que vocês já foram justificados. Então, aqui começa a exposição, propriamente dito, dos argumentos dessa mensagem. Quais são os riscos da liberdade? Sendo justificado, relaxar espiritualmente. Agora estou entendendo porque esse sermão é no 8 e não no 9, no capítulo 9. Quem conhece já está lembrando de onde vai parar o capítulo 9. Então aqui ele já diz: portanto agora que já não há mais condenação, como é que vocês vão se portar? Imaginemos agora um indulto: quem roubar não é mais preso. O que vocês imaginam que vai acontecer? O indulto aqui é este: agora em Cristo ninguém mais está condenado. Em Cristo não tem mais morte eterna. Em Cristo você venceu a condenação final. Ah, é? Então vamos para a liberdade. Vamos fazer o que queremos, o que gostamos, e todo esse querer e esse gostar é oriundo de uma péssima relação que nós temos, corpo e espírito. Por isso que ele esclarece aqui o tempo todo. Nós não temos a força de dizer ao corpo não, de dizer ao desejo não. O risco da liberdade é colocar-se à mercê de um corpo que deseja, e deseja muito, e nem sempre são desejos que satisfazem o espírito e que agradam a Deus. Salmo 20, que colocamos na contrição. Como é que esse desejo é alcançado? Clamando pela angústia para que ele nos ouça, para que ele nos perdoe, e obedecendo-o, a sua vontade seja feita. Os seus desejos pessoais sejam atendidos pela vontade de Deus. Olha que relação interessante. É isso que me encanta muito. O sermão não é uma peça de aula, mas é uma peça didática, e eu costumo organizar para que entenda isso. Vejam, o risco da liberdade é não cultivar as coisas do Espírito. Este é o grande problema. Não tem segredo. Não é esta ou aquela doutrina. Não é esta ou aquela igreja. Não existe bandeira de igreja certa. Certa é a palavra. O risco é não segui-la. Pôr debaixo do braço, enaltecer as tradições, os formalismos e não segui-la. Você é livre para isso? Podemos estar fazendo isso hoje aqui. Podemos estar aqui com a cabeça longe. Podemos ter trazido a Bíblia sem nem ter lido, sem nem ter acompanhado a leitura, afinal de contas já estou ouvindo, ou está no celular, está em algum lugar. Esses são os riscos da nossa liberdade. O desejo do corpo sobrepõe-se ao desejo do espírito. E aí vamos afundando, pensando que estamos surfando na vida. E às vezes nem percebemos que o barco já está bem afundado. Esses são os riscos. Já estou salvo. Aos que estão justificados não tem mais condenação. Você está em Cristo? Acabou. Ora, olha o dado precioso. Se verdade fosse, e eu espero que seja, e prefiro que eu esteja errado,
o dado importantíssimo da quantidade de cristãos que tem no Brasil. Então, para esses não tem mais condenação. Como que vivem as pessoas que não estão condenadas? Como vive? Esse é o risco da liberdade. Olha como desce a explicação paulina. Quem vive, segundo, aliás, um pouquinho antes, está no verso 4. Exatamente. E assim condenou o pecado na carne, finalzinho do verso 3, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A exigência da lei que nos levava à morte, em Cristo foi resolvida. Esta certeza não se esconde de ninguém. Não tem como esconder. Esse é o Evangelho pleno. Em Cristo, os teus pecados foram perdoados. Lembra daquele diálogo de Jesus, de Paulo também aos Efésios? Que começaram a perguntar, e aí então, e agora que está tudo resolvido, está tudo perdoado, como é que fica a vida de pecado? Ele diz, onde o pecado é grande, maior ainda é a graça. Então, essa graça nos adverte sempre de que a nossa vida de pecado não condiz com quem diz que vive no Espírito. É essa inversão. A vida de Espírito é uma vida tão contrita, tão especial, que quem olha de fora diz que você é um prisioneiro da igreja, ou do reino, ou da doutrina, ou da denominação, como quiser achar. Por quê? Porque você sabe que os prazeres da carne não te satisfazem mais, porque não agrada a Deus. Então a tua contrição é prazerosa. Então nós não somos contritos porque estamos fazendo sacrifício. É o segundo risco. Também falamos isso domingo atrás, eu retomo. Qual é o culto que agrada a Deus? Eu estou acabado, doente, mas eu vou sangrando, mas eu vou para a igreja. Não é isso que Deus quer de você, filho. Fica em casa, descansa, fica bom. E quando estiver bom, você vem lá mesmo no teu leito, presta culto. Ele não quer sacrifício de ninguém. Ele quer a face feliz. Eu venho para a igreja, venho louvar a Deus, para dizer ao mundo as grandes coisas que Deus tem feito por mim. Razão da pastoral que está aí em nosso boletim. A comunhão é para enaltecer as grandes coisas que Deus faz por nós. Então nós não viemos aqui por sacrifício. Eu vim porque estou acabado, mas eu vim. Não agrada a Deus. Você veio porque está muito bem, ainda que esteja enfermo. Está bem por quê? Porque você se esforça para demonstrar que vive no Espírito. Olha o risco da liberdade. O primeiro é trocar. Eu fui alcançado, agora tudo pode. Não, tudo não pode. Então tá bom, já que nada pode, ainda que eu não queira vir ao culto, eu vou porque Deus quer. Mentira, Deus não quer isso. Deus quer a tua alegria, a liberdade de vir feliz para o culto. É isto que está sendo trocado. Voltamos aos sacrifícios. Queremos vir ao culto para amanhã dizer a Deus, está vendo? Eu fui ao culto e tu continuas sem satisfazer o desejo do meu coração. Aí volta para o primeiro argumento. Mas o desejo do teu coração não é satisfeito assim. O desejo do teu coração é satisfeito à medida em que confessas os teus pecados, caminhas em espírito, aí os desejos são satisfeitos. Essas coisas têm que ficar muito claras em nossa vida. Nós não estamos no cristianismo da brincadeira, da ilusão, do faz de conta, do formalismo. Andar com Cristo é ter clareza dos seus passos em nossa vida. Esta clareza é uma vida tão livre. O que ele disse? Entre tantas verdades, o que mais me encanta, virou um programa de rádio quando fui pastor em Pernambuco. A verdade que liberta. Era ele. Quando perguntaram a ele quem é a verdade, ele conhece a Cristo, és liberto. É sobre esse risco que eu estou falando. Porque muitas vezes pode ser exatamente o contrário. Não conhece. Ouviu falar de Jesus, gostou, é bom. Eu estou junto, estou no bolo, estou no pacote, sou um religioso. Cuidado, porque esse é o risco da liberdade. Pode também estarmos enganados assim. Então, nesta última informação que esse texto nos traz, se de fato você foi justificado,
A lei foi cumprida por Cristo, agora você vive segundo o Espírito. E aí vem o encaminhamento final. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então esse é o miolo do texto. Aqui está onde tudo se organiza. A nossa mente é quem dirige. Você está com a mente voltada para as coisas da carne, ela vai justificar, ela vai encontrar saída, ela vai dizer por que você está agindo dessa forma. Quais são os motivos pelos quais você está conscientemente pecando. E é capaz de chegar no tribunal e querer justificar isso diante de Deus. Tentar mostrar que você está certo em diversas atitudes que não condiz com a vida de quem vive em espírito. Amados, quando nós não temos desejos do coração satisfeitos por Deus, nós temos a liberdade de procurar satisfazer a nós mesmos. Esse é o risco fatal e é o último argumento, quando nós resolvemos enfrentar Deus. Voltemos ao paradigma primeiro, ao modelo, Paradigma modelo, ao modelo primeiro. Deus disse a Adão, não pode comer. Já estava dada a ordem. Mas ele disse, mas por que não? Por que não posso? Foi livre para fazer isso, tal qual nós somos. E o caso mais grave, ainda no mesmo contexto, Abel e Caim. Não pode, Caim, estou te vendo, não dá, ok? Não pode. Mas por que não pode? Ele está me prejudicando. Ele agrade eu não? Vou tirar ele de cena. Vou tirar ele do jogo. Essa liberdade permanece. Continuamos a assistir isso no meio da humanidade. Continuamos vendo isto no meio daqueles que dizem que vivem em espírito. Esse é o grande risco. Deus não nos amarra as mãos. Deus não amarra a nossa língua. Ele não nos prende em casa, ou nessa, naquela doutrina ou igreja. O que Deus muda é o nosso coração. Se esse coração não está mudado, se esse coração não está alterado, se esse novo nascimento não aconteceu, essa liberdade está sendo totalmente invertida, mal assimilada. Somos o Adão que não voltou. Somos o Adão que continuou a andar dia a dia distante de Deus. São estas preocupações que hoje queremos dividir com a nossa igreja. Olha como ele conclui. Portanto, irmãos, é a linha final de Paulo, verso 12. E eu diria exatamente como estou dizendo aqui hoje. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se todos nós vivermos de acordo com a carne, morreremos. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vejam, é esta a relação. Não há ninguém que não tenha sido criado. Essa criatura tem a liberdade de tomar rumo como tomou Adão e tantos de nós tomamos. Pode ir adiante. Deus não vai te perseguir. Deus não persegue ninguém. Ele pode fazer e faz o que fez com Adão. Ele chamou Adão. Onde é que você está? O que você está fazendo? E chamou para trazê-lo de volta, para ensiná-lo, para corrigir. Isso é o que Deus fez, faz e fará, buscando essa criatura. Preste atenção que esta busca é quando o exercício da nossa liberdade não é a liberdade que edifica. Não é essa liberdade que, ao conhecer a verdade, se tornou livre. Mas é uma liberdade que é nata de toda criatura. Fomos feitos para não fazer a vontade de Deus também. Senão não fazia sentido. Guardem isto, isso vai aprofundar nesta carta.
Paulo vai abrindo os olhos da humanidade. Tem um texto que vamos estudar com a classe dos jovens esta semana, vai ser para a leitura desta semana, que é uma procura para saber quando é que esta verdade não foi assimilada, em qual situação da vida, ou quando é que nós começamos a deliberadamente fazer o que é mal. Recordo, o mal nem sempre é o que se diz que é crime. O mal é tudo aquilo que não agrada a Deus. Ou traz isso para o nosso campo. É tudo aquilo que satisfaz ao meu corpo. E às vezes nem ao corpo satisfaz. Satisfaz a um desejo que é contra o próprio corpo. Quantos casos, nesse meu trabalho com os adictos, quantos casos eu escuto? Os adictos são esses que usam drogas para se fazer feliz. Quantas pessoas nós escutamos? Pastor, eu não consigo dizer não. Eu não consigo deixar de usar. Eu não tenho forças para isso. Perceberam? Tem consciência de que faz mal, mas a força da liberdade não lhe permite dizer não. É nessa hora que novamente cai a palavra de Deus para nos orientar. Sem Deus, realmente não diz. Por quê? Porque isso não vem como um tridente, como algo mau, vem como algo desejoso, agradável, que revigora as forças, que traz muitas coisas, entre aspas, boas. Atento, isso vem do mesmo jeito. Vou reportar para não ficar muito preso ao presente, mas trazer um fundamento ainda maior. Davi, o autor do Salmo 20. Cobiça. Olha que coisa perigosa. Ah, mas eu sou o rei. Eu tudo posso. Qual é o problema de cobiçar uma mulher? O rei é ele. A lei dele ele faz. Mas ele esqueceu que ele tem um Deus. Naquele momento, ele se fez Deus. E aí eu repito a palavra de Paulo. Meus irmãos, esta dívida nós temos. Nós temos uma dívida quando não estamos em comunhão com Deus. É uma dívida que tem que ser paga urgentemente. Como é que paga? Se já está tudo feito, tudo resolvido, deixei uma sugestão na pastoral. Como é que a gente paga essa dívida? E aí, vamos concluir. Quando andamos com Deus. Foi isso que Adão não fez. Deixa Deus no meio do caminho e segue. No mundo que era todo dele, para ele bem administrar, ele solta-se e vai andar com a sua esposa. É assim que nós perdemos o prazer de andar com Deus. Andamos sozinhos. Esquecemos que é preciso parar um pouco, ouvir a Deus. Olha o que eu coloquei aí. Sabe o que é momento de comunhão? É a alma que ouve a Deus e Deus que ouve a alma. Essa é a comunhão. Experimente isto. Pague essa dívida. Você já tem uma herança. Ele deixa isso claro. Cristo já te deu a segurança da vida eterna. O nosso cuidado é só aqui. Portanto, eu não estou me cuidando para herdar nada. Não tenha medo de cuidar-se errado ou de perder a herança porque não cuidou como devia. Apenas cuide-se, porque esta herança está garantida. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito. Somos filhos de Deus, então se somos, já somos herdeiros de tudo. Não tenha medo disto. Tenha medo de não cuidar do Espírito. Isto faz medo. Porque você está cuidando de um corpo que morre a cada dia. Nasceu, já está morrendo. Cuida do que não morre. Este é exatamente o senso de liberdade. Esta é a nossa função na terra. Cuida da alma. Mantenha uma vida de comunhão. Que Deus te ouça e você o ouça. Faz isso dia a dia. Sai desse mundo louco, que não nos deixa ouvir nem a nós mesmos. Observaram nos metrôs, nos aviões, todo mundo de ouvido fechado agora, né?
headphone para tudo, ninguém escuta mais ninguém. E sai trombando em todo mundo. E às vezes nem desculpa pede, porque nem percebeu que bateu. Está assim a vida. Tem muitos dias, um quase me atropela, depois olhou e viu que tinha batido, tira, pede desculpa, e quando pede põe, bateu na moça na frente, e aí vai. Parecemos bêbados nas ruas, sem parar para perceber o grau de animalidade que estamos submetidos. Que nós possamos voltar a esse olhar. Fomos criados a um Criador, nos deu liberdade. O que estou fazendo com ela? Me afastando dele? Traz para o nível da tua casa. Quem tem filhos, como faz os filhos? Dá liberdade aos filhos. Educa, depois ele vai exercitar o que aprendeu. Porque se ele exercitar errado, algo errado você pode ter ensinado. Corrija, enquanto é tempo. Então, é tarefa nossa. As constantes mensagens nesta linha de exortação é porque não tem nenhum pastor perfeito. Logo, ao longo desses anos, eu posso ter deixado de ensinar algo ou ter ensinado algo errado. A minha preocupação é diariamente procurar ensinar conforme a palavra para corrigir o que porventura eu não tenho ensinado ou tenho ensinado errado. Então, o olhar do pastor para a igreja é olhar do membro para a sua casa, é olhar do membro para a sua vida. É isto que eu quero partilhar com cada um. Nenhum ato formal nos garante. O que garante essa permanente liberdade é uma vida de espírito maravilhosa. Uma vida de espírito que nos garante ainda que estejamos no leito, na enfermidade, mortificados, o espírito está leve, livre, solto, servindo a Deus onde Ele está. Termino dizendo uma frase que marcou muito a minha vida de seminarista. Quando ainda tentava entender o que Deus tinha feito comigo. Saindo de uma família totalmente adversa ao protestantismo, estou eu dentro do protestantismo estudando para ser pastor. Quando numa aula de sociologia, e eu digo sempre isso à professora quando eu tenho oportunidade, eu digo. Professora Ingrid Neumann. Uma certa vez, em sala de aula, ela disse a todos nós que, graças a Deus, Ele aceita a metade dela. Ela tinha passado por um acidente, estava paraplégica, numa cadeira de rodas, e dizia isso aos alunos: não desejo essa experiência a ninguém, mas tem algo bom. Deus aceita a minha metade. Não espere ficar na metade para ser aceito por Deus. Ele já te aceita como estás. Use essa liberdade de estar aqui hoje para dizer: Senhor, doravante seguirei na tua presença, cuidando da minha vida espiritual, para que eu não seja iludido com tantas falsas ilusões, que elas chegam como grandes presentes, parecem as maiores descobertas. Agora eu vou ser a mulher feliz, agora eu vou ser o homem feliz, agora encontrei o rumo, e nem percebe que isto não agrada a Deus. É hora de exame. A liberdade tem muitos riscos, mas é algo maravilhoso que Deus nos deu. Por isso Ele já resolveu essa situação. Quer ser livre? Vive em espírito. Amém.